Então, essas pautas que a gente está discutindo hoje em dia, como racismo, como machismo, como homofobia, a própria violência, né, com as mulheres. Então, a informação é muito poderosa para a gente, né? E a desinformação é muito nefasta. Aposto que de vez em quando você também fala: ah, mas no meu tempo, como se o seu tempo já tivesse passado. Mas olha só, se você está aqui agora, o seu tempo é hoje. Então, é bom abrir os olhos para o que está acontecendo no mundo, em vez de ficar só olhando para trás para o que já passou. Oi, você está na Mina e o papo de hoje é sobre viver o momento. No ritmo frenético dos nossos dias, tudo muda o tempo todo. O jeito de falar, de pensar, de se vestir, mal dá para acompanhar, né? Quem nunca perde o passo das mudanças é essa cantora e compositora carioquíssima, uma das pioneiras do funk carioca, que coloca o baile todo para dançar há décadas. Aos 61 anos, ela está sempre uns passos à frente do resto do mundo. Não é, Fernanda Abreu? Bem-vinda. Obrigada, adorei o convite. Obrigada, adorei também. É muito bom a gente ter você. Eu sempre gosto de conversar com você. A gente já teve algumas oportunidades de estar junto, né, nos programas aí todos da vida. E o que eu falei aqui é verdade. Você está sempre à frente, né? Acho que seguindo muito seu coração, né? Nesse ritmo assim alucinante aí que a gente vive. Agora, você costuma dizer, inclusive, que o presente, o que acontece em volta, sempre foi a sua maior fonte de inspiração. Já falamos sobre isso algumas vezes até. Qual que é a importância para você de estar ligada no aqui e agora? Eu acho que a vida é isso, né? Acho que a gente viver é isso, é acordar de manhã, abrir a janela, ver esse sol lindo quando faz no Rio de Janeiro e sempre buscar aquele sonho que a gente teve de noite, que a gente estava dormindo, e os nossos sonhos também durante o dia, e arregaçar as mangas e começar a pensar em realizá-los. Então, eu acho que isso faz muito parte do meu dia a dia, sabe? Com as minhas filhas, na educação das minhas filhas, com o meu marido, na minha casa, com os meus amigos, no meu trabalho, na minha inspiração, na minha composição. Então, eu sou uma pessoa realmente muito ligada com a contemporaneidade, com o que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, em termos de trabalho, o que a galera está produzindo, né? Quem que a juventude está produzindo, o que as pessoas mais velhas continuam produzindo, né? A nossa geração, ou gerações, né, até de antes, né? E porque eu vejo essa evolução também, né, numa geração, quando eu vejo um disco novo do Chico Buarque, ou quando eu vejo um disco sendo lançado novíssimo, né, de uma galera novíssima, ou conversar com as minhas filhas quando elas chegam em casa, porque elas estão vivendo mesmo aquele momento da juventude, cada uma na idade delas, né? Então, eu acho que isso alimenta muito a gente, porque eu acho que isso é que é a fonte de aprendizado, né? Total. A gente aprende todo dia. É amadurecer com a cabeça aberta, né? Para as novidades. E é diferente de não querer amadurecer. É você estar com a cabeça aberta. Não tem nada a ver com aquela síndrome do Peter Pan que as pessoas falam, né? Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é exatamente você tentar, primeiro, desconstruir alguns valores, não aqueles fundamentais que a gente tem, né, de generosidade, de amor, mas alguns valores que estão ali meio travados e que a gente pode mudar, né? Então, assim, a gente tem visto isso hoje em dia. A minha geração, né, minha mãe e minha avó e minha bisavó, a gente foi educada num país machista. E não só minha avó e eu, mas minhas filhas, a gente vê isso hoje em dia. Vivemos isso ainda. Vivemos. Então, essas pautas que a gente está discutindo hoje em dia, como racismo, como machismo, como homofobia, a própria violência, né, com as mulheres. Então, a informação é muito poderosa para a gente, né? E a desinformação é muito nefasta. Então, a gente tem que ficar o tempo todo atento, porque a gente vê uma manipulação da informação, que é uma coisa que alimenta muito a gente, mas para a gente estar o tempo todo com um senso crítico. Então, eu acho assim, desde que eu era pequena, minha mãe sempre falava isso. Minha filha, estudar é muito importante, porque eu acho que a primeira coisa do estudo é criar em você uma curiosidade. E essa curiosidade vai fazer você pensar e ter um senso crítico do que aparece para você, que a vida te apresenta, né?
que lindo isso. Sua mãe sempre foi, a gente já falou também da sua mãe, ela é aquela mulher forte. Você se tornou um símbolo de empoderamento feminino, né? Ao longo da sua carreira toda, assim. Que diferença que você enxerga, já que você falou da sua mãe, entre a sua geração, da sua mãe, das suas filhas, a Alice e a Sofia, que estão ali com 20 e poucos anos, né? A Alice tem 22 e a Sofia 30. Então são várias gerações. Quais são as diferenças, assim, que você vê nessas mulheres todas? Eu acho que tem uma coisa em comum, pelo menos na minha família das mulheres, que é prezar muito a independência, né? E talvez para minha avó e para minha mãe tenha sido mais difícil, porque era um mundo muito mais de que o homem era o provedor, que a mulher tinha que ficar em casa, apesar da minha mãe sempre ter trabalhado, e minha avó também, que era professora. Mas eu acho que hoje em dia já está muito claro, né, para minhas filhas que elas são donas da vida delas e que elas podem ser o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem. Elas me ensinam muito também, porque às vezes, né, eu tenho alguns medos, assim, que eu acho que dessa país que a gente vive. Então, eu me lembro muito de um dia que a Sofia e a Alice estavam indo para o carnaval e meio de biquíni, assim, só com uma sainha de plumazinhas, assim, parte de cima do biquíni. Eu falei, gente, vocês vão sair assim para o carnaval? Ela falou, mãe, não acredito. Você está querendo que a gente se vista assim de terno e gravata para sair no carnaval? Eu falei, não, eu tenho medo desses bêbados, sei lá, esses homens que podem agarrar você. Mãe, se alguém agarrar a gente chama a polícia, a gente vai na delegacia, a gente denuncia, a gente dá parte. Eu falei, tá bom, então vai lá, se diverte. Com tudo, é muito legal isso, o quanto a gente aprende hoje com essa força, porque como também para essa geração o caminho já está mais asfaltado, elas têm mais segurança também para isso, para esse discurso que ela falou com você. Isso, e com as amigas também, porque a gente também vive numa coisa meio, né, de medo, né? A gente também, quando é adolescente, quantas vezes a gente não passou por situações, né, às vezes até de assédio, que a gente nem sabia direito o que era, como é que a gente, o que era aquilo que estava acontecendo, como é que a gente ia se colocar. A gente, claro, corria e falava com a mãe, mas hoje as pessoas têm muito mais informação, né? Então, elas cada vez mais se aprendem a se defender, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, esse movimento que a gente viu acontecer, principalmente de 2013 para cá, né? Com a nossa primavera feminista, né? Que as mulheres foram todas para a rua. Eu acho que isso foi muito importante para o Brasil. Não tem mais volta. Esses direitos a gente nunca mais vai perder, por mais que a gente tenha em momentos estranhos, né, na sociedade brasileira. Você acredita mesmo que a gente pode agarrar isso e daí para frente? Eu acho que é impossível, sabe, ter volta, porque isso faz parte da vida da gente. Isso é muito importante, né, para nossa vida, para nossa sobrevivência. É muito importante. Para a humanidade mesmo, né? Claro. E você ter planos faz muito bem, né? Faz parte dessa coisa do bem-estar. Você ter planos. Porque você tem um propósito, né? E aos 61 anos, você deixou claro que ainda tem falando com a gente aqui, inclusive, tem muita coisa para realizar. O que você já fez? Você já fez muita coisa. O que ainda você quer fazer? O que você pensa ainda em realizar? Ou você não pensa muito e não vai planejando e as coisas vão acontecendo? Não, eu tenho alguns projetos que são muito objetivos, né, de álbuns, né, de documentários e tal, que eu quero fazer, que tem a ver com a minha história, né? Eu quero fazer um documentário bem legal sobre a história do funk, mas da minha visão, eu ali de classe média, que acompanhei isso desde 89, como é que eu vi isso no Rio de Janeiro, e com um contexto muito maior, né, com um contexto mais urbano mesmo, de o que eu entendi ali do movimento, né, do funk, das periferias, das favelas do Rio de Janeiro. Eu também tenho muito essa ligação, porque meu pai era arquiteto, né? E o meu primeiro trabalho foi no IFAM, eu fazia sociologia, eu tinha feito arquitetura, e eu tinha 18 anos e falei, pai, eu queria trabalhar, queria ter meu próprio dinheiro e tal. E aí eu fiz uma prova para um estágio dentro do IFAM, que era acompanhar arquitetos, antropólogos, sociólogos para subir as favelas, e eu ficava ali só contando, meio IBGE, contando os barracos, contando as coisas. Mas aquilo ali, de uma certa maneira, abriu minha cabeça, porque eu já vinha de escola pública. Então, eu acho que a produção cultural da gente tem a ver com o que a gente vivenciou na vida, sabe? Então, tentar entender essa dinâmica, sabe, urbana, eu acho
Muito, muito legal. Você é bom, Fernanda. É sempre bom conversar com você. É sempre bom inspirar as nossas mulheres com a sua fala, com a sua força, com a sua potência, com a sua energia, né? E foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Eu te acompanho muito nas redes. A gente se Eu acompanha. eu acho que é super legal. Se tem uma coisa legal, né, nesse mundo virtual, eu acho que é, assim, em alguns momentos, acho que a gente pode passar para as pessoas a nossa vivência, o que a gente acha da E vida. inspirar de alguma forma, Exatamente, é. E é sobre eu isso acho aí. que isso aí é uma coisa bacana. Continuamos juntas aí. Obrigada, viu? Valeu, obrigada. Bom, né? É papo bom, pessoa maravilhosa. E você com a gente aqui na Mina. Então, semana que vem tem mais uma conversa. Eu espero vocês aqui, tá? Um beijo.